É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez. Como o pastor Leandro disse, pastor Leandro e pastor Roberta são amigos nossos de longa data. Nos conhecemos há 17, 18 anos na Escola de Ministérios, lá em Sapiranga, aqui no Rio Grande do Sul. E é uma alegria estarmos com eles, são família nossa, não é? E eu quero dizer que eu sou paraibano, de João Pessoa, meu sotaque não nega. Eu falo o legítimo paraibês, né? O sotaque é bem característico. Aqui eu estou em minoria, mas quando vocês vão lá, a gente também percebe o sotaque de vocês, né? Barbaridade, tchê, né? Guri, não é? Mas aqui é um lugar muito hospitaleiro, churrasco gostoso, não é? Aqui faz um friozinho, lá no Nordeste faz um calorão, não é? E eu convido, quem aqui nunca foi no Nordeste? Eita, tem um bocado. Quem já foi no Nordeste? No Nordeste você pode desfrutar de água de coco, não é? Água do mar quentinha, morninha, que aqui é meio gelado, né? Então, o povo de lá do Nordeste também é muito acolhedor. Então, eu os convido a visitarem lá. Eu quero apresentar a minha família. Tem um slide aí mostrando. Aqui minha esposa, Patrícia Marcela, está lá em João Pessoa com meus filhos. Miguel, o de lá, ele toca violão na igreja, no culto dos adolescentes. O Rafael toca teclado, também no culto dos adolescentes. E o Gabriel tem 6 anos, o mais velho tem 15, o outro tem 13, e o pequenininho, o Gabriel, tem 6 anos. Amém? Mas é uma alegria estarmos aqui, mais uma vez. Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Vamos orar? Louvamos o Teu nome, Senhor. Declaramos que toda glória, toda honra, todo louvor pertence a Ti, Senhor. Te louvamos, Te exaltamos, Te bendizemos. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar, Tu tens liberdade nesse lugar, de se mover em cada vida, de tocar cada vida. Senhor, no nome de Jesus, que hoje seja uma noite de visitação da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor, que haja transformações, que hajam milagres, que hajam curas. O Senhor é livre para se mover nesse lugar. Senhor, me faz um instrumento nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que tudo quanto nesse culto acontecer, seja para a honra e glória do Teu nome, porque o poder vem de Ti, e o louvor pertence a Ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu já tive o privilégio, a graça, o Senhor já nos levou a diferentes lugares do Brasil e de outras partes do mundo. Já estivemos nos Estados Unidos, já estivemos no Uruguai. E é sempre bom a gente encontrar povo de Deus. E aqui é um povo de Deus alegre. É um povo de Deus que louva o Senhor, que adora o Senhor com todo o seu ser, não é? E aqui eu me sinto em casa. Amém? Eu quero ler um texto bíblico com os irmãos. Peço que os irmãos fiquem em pé. Não deixa ninguém dormir do seu lado, certo? Se alguém estiver cochilando, não é? Eu não sei como é que vocês falam aqui, mas entre nós 10, catuca o irmão. É uma linguagem bem paraibês, né? Bem paraibana. Eu peço que os irmãos abram em 2 Reis 5. Segunda Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Os irmãos abriram. Amém?
Alguém misericórdia? Vamos ler. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, e ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: então logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas vestes, em sinal de medo, e disse: por acaso sou eu Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, diga assim, homem de Deus. Aqui tem homem de Deus? Aqui tem mulher de Deus? Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado, diga assim, indignado. E se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, diga 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço, em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Só até aí. Os irmãos podem sentar. Esse texto é um texto muito conhecido. Talvez os irmãos já tenham ouvido até alguma mensagem, alguma pregação, já tenham se debruçado sobre esse texto, meditando, pensando.
eu coloquei o título da mensagem, O Caminho do Milagre. Nesse texto aparecem alguns personagens na narrativa. E o primeiro personagem que aparece é um homem chamado, não estou ouvindo, chamado Naamã. Naamã era um general, Naamã era famoso, Naamã era herói de guerra. Na época, a Síria era um país extremamente poderoso, militarmente, economicamente. Dominavam o mundo da época. E ele era o segundo, era o general do rei. Ele tinha dado muitas vitórias àquela nação. E o ser humano, muitas vezes, quando se torna famoso, quando se torna rico, ele se torna vaidoso, ele se torna orgulhoso. Não é assim? O ditado diz assim: quer conhecer alguém, dê poder e dinheiro. Não é assim? Às vezes era alguém tão humilde, falava com todo mundo, ficou famoso, está na mídia, não quer mais falar com ninguém, não conhece mais ninguém. Aqueles que ele estudou, aqueles seus vizinhos, aqueles seus antigos amigos, ele passa, nem fala, coloca-os à margem dos seus relacionamentos. Não é assim que acontece, muitas vezes? Mas aquele homem, apesar de famoso, apesar de herói de guerra, tinha tudo, mas tinha algo que o alijava, o colocava à margem do convívio da sociedade. Ele tinha lepra. Diga assim, lepra. Lepra naquela época não tinha cura. A lepra era terrível naquela época porque não tinham remédios. Não sabiam o que fazer. Começavam a cair extremidades do corpo, orelha, nariz. Era algo terrível e contagioso. Se alguém fosse identificado como alguém leproso, ele tinha que ficar à margem da sociedade. Viver isolado. Viver cheio de roupas para que ninguém pudesse ver, para esconder. Não é? Vocês lembram dos leprosos que foram para Jesus os curar? Eles viviam à margem, ninguém podia, a sociedade não podia ficar junto com medo de ser contagiada. E quantos de nós, a gente se colocando no papel de Naamã, quantos de nós deixamos que o orgulho, que a soberba, que a arrogância comece a tomar conta de nós? A natureza caída do homem é terrível. Deus criou o homem e a mulher, nos criou a sua imagem e semelhança, sobre nós soprou do seu ruá, do seu espírito, mas o pecado, a desobediência ao Senhor fez separação entre o homem e Deus. Deus nos restaurou em Cristo Jesus, mas a natureza caída está no homem. Ainda quando redimidos, habitados já pelo Espírito Santo de Deus, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas a carne está lá. Jesus disse assim, existe a carne e o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que tomar cuidado, tomar precaução. E um dos impedimentos para a gente se achegar a Deus, para a gente receber algo extraordinário, um milagre, algo que a gente tanto precisa, o favor de Deus, a gente tem que abrir mão do orgulho, da soberba, da arrogância. Às vezes tem que abrir mão de algo que nos pesa. Vocês lembram daquele que ouviu que Jesus estava passando, o cego de Jericó? Começou a gritar, Jesus, 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 filho de Davi. A multidão dizia,
Faça silêncio, cale a boca, você está incomodando. Mas quando Jesus deixou vir, ele lançou de si a capa era tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha era a capa. Ele dormia com a capa, se enrolava com a capa. No frio ou no calor, estava a capa. E ele deixou de lado para receber aquilo que ele tanto precisava. Sabe, assim muitas vezes somos nós. Um outro personagem muito tremendo nesse texto, e é algo que a gente deveria observar muito, é uma menina. O texto não conta o nome dela, o texto não diz a idade exata dela, mas diz uma menina. E a menina chega Quem era essa menina? Essa menina, ela foi tirada, foi sequestrada, foi tirada da sua casa, da sua nação, à força, numa das invasões da Síria, e levada cativa, como escrava, e foi servir justamente na casa de Naamã. Aquela menina tinha todas as razões do mundo, todas as justificativas humanas para odiar aquela nação da Síria, para odiar aquelas pessoas, para odiar aqueles daquela casa. Tinha tudo. De desejar a morte, de desejar o mal, de querer botar veneno na comida. Humanamente falando, não tinha. Uma menina, talvez 12, 13 anos, tirada do seio do pai, da mãe, da sua casa, da sua família, levada para uma nação estranha, numa família que ela não conhecia, e ser colocada como serva, como escrava. E aquela menina, numa atitude de extremo altruísmo, ela não foi egoísta, ela foi altruísta, de querer ajudar, de querer abençoar, de querer dar uma solução, ajudar a Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Que lição tremenda essa menina, essa personagem aqui desse texto nos dá. Nós temos, como cristãos, como crentes, nós temos o dever de termos uma conduta diferente do que é normal para os padrões mundanos. Nós temos que aprender a perdoar. Em vez de estar acusando, o mesmo dedo que acusa, tem outros 4 que estão apontando para nós. Muitas vezes alguém cai, todo mundo aponta e ninguém quer dar a mão para levantar. Quantas vezes a gente julga? Muitas vezes nós nos tornamos casa de julgamento. Não é assim? Somos prontos, somos rápidos para acusar os outros, para ver o erro dos outros. Mas temos uma dificuldade tão grande. A Bíblia fala tanto de perdão, não é? A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, Senhor, os discípulos de João ensinou a orar, nos ensina também. Como é que diz a oração? Pai nosso, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Perdoar nossas dívidas ou nossas ofensas, como nós temos, e nos esquecemos, não é? Nós temos dificuldade de perdoar
Muitas vezes a gente conhece o texto bíblico, mas a dificuldade para perdoar é grande, não é? Vivemos com aquilo preso, achando que a gente está prejudicando o outro e está se prejudicando. Certa vez, fomos a Fortaleza, no Ceará, e estávamos ministrando durante alguns dias lá. Fomos para descansar, eu e minha esposa. Não sabíamos, mas na casa que nós ficamos, tinham feito uma agenda para nós, todos os dias, tinha dia que tinha 2 agendas. E Deus se moveu naquelas reuniões. Deus fez muitas coisas, curou muitas pessoas, muitas enfermidades, pessoas, teve surdo que foi curado, eu não sabia, e até bom que não soubesse, alguém fez uma prova de Deus, alguém que não era crente, mas ele ouviu que Deus estava curando, Deus estava se movendo nas reuniões que estávamos indo, e ele fez uma oração de incredulidade e de desafiando ao Senhor ao mesmo tempo. Disse assim: Senhor, se tu existes, eu vou levar minha mãe, ela é surda, e se o Senhor a curar da surdez, e curar a coluna dela, e curar a minha coluna, eu vou ser crente. Eu vou ser crente. E o que aconteceu? Deus curou a mãe dele, da coluna, da surdez, e curou a coluna dele. Glória a Deus, quem faz isso é Deus. Deus usou uma jumenta para falar com o homem, com Balaão, porque Deus não pode nos usar, nós somos habitação de Deus através do seu Espírito que habita em nós e se move em nós. E quando chegamos daqueles dias lá em Fortaleza, após um culto, chegamos em casa, o telefone, o celular toca, era aquela missionária pedindo para que nós orássemos por uma pessoa, alguém que era cadeirante. E nós fomos orar por telefone. E quando eu peguei o telefone, que fui orar, o Espírito Santo falou algo comigo. Disse assim: não é para você orar, fale sobre perdão. E eu comecei a falar, a ministrar sobre perdão. E fiz algumas perguntas a ele. Ele disse que de fato tinham 3 pessoas. Ele tinha uma dificuldade mas tão grande, ele quando ia tentar dizer o nome dessas pessoas, ele não conseguia. Foi difícil para ele dizer. E quando finalmente ele fez aquela oração, liberando perdão para aquelas 3 pessoas, mencionando nominalmente aquelas pessoas, de repente eu começo a ouvir um barulho, gritos, e eu sem saber o que estava acontecendo, eu estava no telefone, e a missionária pega o telefone e eu perguntei: o que é que está acontecendo? E a missionária disse: olha, eu sei que ele pulou da cadeira, está aqui gritando, correndo, ele foi curado, mas eu não orei por cura, simplesmente ministrei sobre perdão. Perdão, a falta de perdão, ela prende vidas, ela amarra vidas. Não é só a do outro que você tem raiva, mas a sua vida fica presa. Nós precisamos aprender a perdoar e abençoar, sermos canais de bênçãos, instrumentos de bênçãos nas mãos do Senhor. E aquele homem, aquele general, quando ouve aquilo, o texto diz que ele foi para o rei da Síria e contou: assim disse a menina. O rei prontamente fez uma carta. O general Naamã, acostumado que tudo tinha um preço e o preço era dinheiro,
preparou ouro, preparou prata, preparou roupas. E foi lá, vou comprar o meu remédio, vou comprar a minha cura. Muitas vezes nós agimos assim, né? A gente quer comprar tudo. Quer dar um jeitinho para conseguir as coisas. Mas com Deus não tem jeitinho. Existe um caminho. O caminho é o Senhor. É o caminho da graça, é o caminho do arrependimento, é o caminho da confissão, é o caminho de deixar os pecados de lado. A lepra, ela representa também pecados. Sair do mar de pecados, de coisas que não agradam ao Senhor. Às vezes estamos na igreja, frequentamos, congregamos, mas há pecados, há coisas ocultas que só Deus, mas Deus sabe. E Ele requer de nós santidade. E aquela carta escrita, antigamente os cargos públicos, não havia concurso público, era uma carta de um político, não é? Dava uma carteirada para conseguir os empregos. E estava lá Naamã, com essa carteirada do rei da Síria, com os presentes, ouro, prata, roupas, para comprar sua cura. E o rei de Israel, quando ouve aquilo tudo, ele fica completamente transtornado. Acaso sou eu Deus para curar, para dar vida, para curar de uma lepra que não tinha remédio naquela época? Mas lá havia um homem de Deus. Diga, homem de Deus. Diga assim, toque em quem está do seu lado, diz, aqui tem homem de Deus. E quem é mulher diz, aqui tem mulher de Deus. Sabe, nós temos que ser homens de Deus, mulheres de Deus, aonde o Senhor nos colocar. É na sua casa, é na sua família, é na sua vizinhança, é no seu trabalho. Aonde o Senhor nos colocar, você tem que ser um chofar de Deus, um canal, um instrumento nas mãos do Senhor, levando palavras de vida, de esperança. Seja um profeta do Senhor, onde você estiver, um profeta anunciando a palavra do Senhor, um profeta dizendo que o Senhor abre porta onde não tem porta, dizendo ao doente, olha, eu não posso fazer nada de mim, mas Deus pode, eu conheço um Deus que pode fazer, que ressuscitou Lázaro com 4 dias. Lázaro estava morto há 4 dias. Mas para Lázaro ser ressuscitado, Jesus disse assim, removam a pedra. Removam a pedra. Removam a pedra. Sabe, tem milagres, tem coisas que a gente precisa alcançar em Deus, que a gente vai ter que deixar de lado, tirar a pedra, jogar a capa, tirar de lado tudo que nos impede, que está nos sustentando, que está nos amarrando. Os irmãos estão entendendo? O homem de Deus, o profeta de Deus, quando ele ouve aquilo, ele manda dizer ao rei, mande dizer que vem aqui, que aqui tem um homem de Deus. Aqui tem um homem de Deus. Davi, quando foi lutar com o gigante, ele disse, eu vou na força do Senhor dos Exércitos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tudo podemos naquele que nos fortalece. A força não é nossa. A palavra diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E Naamã ainda era alguém orgulhoso, apesar da lepra. Alguém acostumado a comprar as coisas, a ter acesso, a ter portas abertas, pela sua fama, pelo seu dinheiro, pelo seu prestígio, a dar carteiradas. E o profeta, o homem de Deus, não foi lá pessoalmente atender a Naamã.
E Naamã fica indignado, revoltado. Ele esperava, talvez que o profeta fosse lá, fizesse um malabarismo, plantasse bananeira, pegasse uma varinha mágica, algo extraordinário. Deus faz o extraordinário, mas é da forma dele. O resultado final é extraordinário, mas muitas vezes o meio que Deus usa para fazer o sobrenatural, o extraordinário, é algo tão simples. E o homem de Deus mandou dizer, através de alguém, do seu servo: olha, diz a ele para se lavar lá no rio e mergulhar 7 vezes. E ele fica revoltado e ele ia perder a bênção. Aquele homem ia perder a sua bênção. Estava a ponto de perder a sua bênção. Ele ia embora. E no verso 13 diz assim: então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Com quem você tem andado? Com quem você tem se acompanhado? Naamã encontrou conselhos sábios, porque andava com pessoas sábias. Naamã não perdeu a bênção, porque tinham pessoas que o aconselharam de forma sábia. Com quem você tem andado? Com quem ou a quem você tem aberto o seu coração? Tem contado suas coisas, seus segredos? Tem pedido conselho? A quem? Nós temos que buscar andar com homens de Deus, com mulheres de Deus, com pessoas que sejam instrumentos para nos aconselhar, para nos orientar, para nos dar uma palavra de vida e não de morte, para nos encaminhar pela porta que é estreita e não pela que é larga. Há pessoas que a gente pode buscar conselhos, mas os conselhos que elas vão nos dar são caminhos de morte. Cuidado com quem você anda. Cuidado a quem você dá ouvidos. Ande com homens homens andem com homens de Deus. Mulheres andem com mulheres de Deus. Não abra o seu coração para qualquer um. Não peça conselho para qualquer pessoa. Busque pessoas sábias, pessoas íntegras, pessoas de Deus, para que deem conselhos de vida, para que sejam instrumentos na mão do Senhor para a sua vida, para lhe ministrar a sua vida, sua casa, sua família. E sabe, porque ele ouviu os conselhos desses homens que foram sábios nessa situação, ele foi lá e se lavou 7 vezes, conforme o profeta tinha dito, o homem de Deus. Nós temos que aprender a ser obedientes. Diga assim: obediência. Será que se ele não tivesse ido, será que se Naamã não tivesse se banhado 7 vezes naquele rio, será que ele tinha recebido a bênção? Será que ele tinha recebido o milagre? Não. Deus muitas vezes age de formas estranhas para a razão humana. Jesus foi curar um cego certa vez, deu uma cusparada no chão, fez um lodo, passou nos olhos, vá se lavar no tanque de Siloé. Talvez se fosse nos dias de hoje,
o cego fosse buscar os seus direitos. Eu vou processar esse homem, eu vim aqui para ser curado. Ele dá uma cusparada no chão, passa lodo na minha cara, passa esse barro sujo, e vem dizer para eu lavar minha cara, meu rosto, no tanque de Siloé. Ele está pensando que eu sou o quê? Vou contratar o melhor advogado, vou ganhar uma indenização boa. Se ele não tivesse obedecido, será que ele tinha recebido o milagre? A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta sacrifício sem obediência. O Senhor nos chamou a obedecer a sua palavra, a obedecer a sua direção, a obedecer ao chamado que Ele tem na vida de cada um de nós. Nós temos que aprender a nos mover, guiados pelo Espírito do Senhor, ouvir ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, ter relacionamento com o Senhor. O mesmo Deus que fazia milagres, Ele continua operando no dia de hoje. Certa vez eu estava ministrando numa igreja, numa comunidade, e quando estávamos pregando, me vieram algumas palavras de conhecimento para a cura. E uma dessas palavras, eu disse, a situação era uma pessoa que tinha problema nos olhos, uma secura nos olhos, tinha ido ao médico durante a semana, eu saí descrevendo bem direitinho. E essa pessoa veio à frente e instantaneamente o Senhor a curou. Mas junto dessa pessoa, chegou alguém com os óculos de fundo de garrafa. Sabe o que é óculos de fundo de garrafa? Sabe? Não sei se era miopia, não sei o nome, eu não sou médico. Óculos de fundo de garrafa. Eu, pois não, o que é que o senhor quer aqui na frente? Não, eu vi a sua palavra e eu creio que Deus pode me curar. Eu digo, se o senhor crê, quem sou eu para dizer que não? O primeiro veio porque tinha recebido uma palavra do Senhor. E o segundo veio na fé, no atrevimento. E o atrevimento daquele homem, ele disse assim, pode orar, eu creio que Deus vai me curar. Orei a primeira vez. Ele olhou assim para de longe, está melhor, mas ainda não está bom. Orei a segunda vez. Olhou, tirou o óculos, está melhor. Eu orei umas 4 ou 5 vezes. Na quinta vez ele jogou o óculos. Estou vendo tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem faz isso? É o homem? É Deus. Quem cura? É o Senhor. Quem faz milagres? É o Senhor. Quem transformou e continua transformando água em vinho é o Senhor. O médico, se nós vamos ao médico, ele vai dar um paliativo, um remédio. Às vezes tem efeitos colaterais, mas vai nos medicar. E não é algo instantâneo. Mas o Senhor pode, de forma instantânea, curar, transformar vidas, libertar vidas, operar milagres. Nós dizemos curas quando é algo gradativo e milagres quando é algo instantâneo, mas o Senhor continua fazendo isso hoje, porque o Senhor que servimos é um Deus vivo. Deus é vivo e continua se movendo, continua falando, continua fazendo coisas extraordinárias. Se Ele andou no passado sobre as águas, hoje a gente pode fazer na força e no poder dEle coisas também extraordinárias. Ele multiplicou pães, multiplicou peixes. Sobrou daquela multidão que tinha para alimentar e só tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus fez um milagre e depois de todo mundo alimentado, aquela multidão que estava lá, ainda sobraram cestos de alimentos. E esse mesmo Deus está aqui hoje para operar milagres,
para aquele que crê. Para aquele que crê. Quem crê que Deus pode fazer milagres aqui? Feche seus olhos. Fique de pé e feche seus olhos. Se você está precisando de uma cura, de um milagre, eu quero que você feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Comece a dizer isso ao Senhor. Eu vou dizer algumas palavras de conhecimento para a cura. Eu vejo pessoas com problema na coluna. Eu vejo de forma específica na lombar, na parte lombar. Eu vejo alguém com dor no ombro. Eu estou dizendo essas condições. Quem tiver essa condição pode vir aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Alguém com ombro, quando move, quando levanta, dói. Problema no joelho. Pode vir aqui à frente. Se você crê que Jesus pode lhe curar, pode vir aqui à frente. Não tenha medo, nós estamos na casa do Pai. Aqui é a casa do Pai. Aqui é uma casa de acolhimento, é uma casa que o Pai abraça, que o Pai cuida, que o Pai recebe, nos recebe com amor. Continue em oração, nós vamos cantar uma música. Posso crer nas promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Eu posso ver posso ver
Senhor está me mostrando pessoas que estão sentindo como uma dor de cabeça, como um peso. Vem aqui à frente. O Senhor está mostrando pessoas com dificuldade de dormir, e pessoa com problema no coração. Se você tem qualquer enfermidade e crê que o Senhor pode curar, vem aqui à frente, pode vir aqui à frente. Põe a mão no lugar que está a sua enfermidade, qualquer que seja. Quando nós oramos, algumas pessoas que sentem alguma coisa no lugar da enfermidade, alguns sentem como calor, como um fogo, um calor, alguns sentem como eletricidade, alguns, não importa o sentir, o importa é ser curado. Só receba a oração, você que está, bote a mão onde está com enfermidade, e só receba, você não precisa orar, só receber. Jesus, damos todo o louvor, toda a honra a Ti, Senhor. Toda a honra, todo o louvor pertence a Ti, Senhor. Senhor, peço os Teus anjos, a Tua palavra diz que os Teus anjos são espíritos ministradores. Eu peço anjos ministradores de curas e milagres aqui nesse lugar agora. Ministrando sobre cada vida, cada pessoa aqui, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, toda enfermidade, todo o espírito de enfermidade, eu dou uma voz de comando na autoridade que há no nome de Jesus. No nome de Jesus, dou uma voz de comando, sai, todo o peso sai, no nome de Jesus. Colunas agora sejam alinhadas agora, no nome de Jesus. Cartilagens dos joelhos agora, milagre criativo, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pessoas com pedras nos rins agora, essas pedras desapareçam, dissolvam agora, desapareçam. Na autoridade que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Toda dor, toda enfermidade sai, não volta mais. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Espírito Santo, libera o Teu poder. Libera o fogo da Tua unção. O fogo do Teu poder criativo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que hajam milagres, curas e milagres criativos, Senhor. No nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Mais, sopra mais, Espírito Santo. Mais unção, mais da Tua presença, mais Espírito Santo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Libera o fogo da Tua unção. Fogo. No nome de Jesus. Que haja cura completa. No nome de Jesus. Para a honra e glória do nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. O Senhor está curando alguém com problema no estômago agora. Inflamação no estômago, gastrite. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus.
No nome de Jesus. Eu quero que você abra os seus olhos agora e faça o que você tinha dificuldade de fazer. Mova. O que é que você tinha? Tem uma placa com 7 parafusos e eu tinha. Não tenho mais, porque eu levanto os 2. Milagre, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Eu tinha limitação, eu levantava um e não levantava o outro. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Quem faz isso é Jesus. Jesus. Eu quero que você teste, faça um movimento. Se você tinha problema na coluna, tinha dor, eu quero que você baixe. Como é que tá você? O que é que você sentia? Muita dor na coluna também. Agora estou bem. Em nome de Jesus estou bem. Não, estou bem. Baixa. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Mas alguém teste o que você não podia fazer, porque você tinha dor. Você, o que era? Testa. Baixa. Como é que tá? Na hora que o senhor estava orando ali, me deu um calor no joelho. Bem melhor. Baixa mais. Glória a Deus, glória a Jesus. Quem faz isso é Jesus. Mais pessoas. Quando a gente testemunha, a gente glorifica o nome do Senhor. E a fé das pessoas que estão ouvindo, as pessoas são edificadas. Amém? Quem sentia algum problema e não está mais sentindo? Levanta a mão, faz um sinal para mim. O que é que a senhora tinha? O meu joelho que eu não dobrava. Agora eu consigo levar ele lá em cima. Os dois. Glória a Deus. Quem faz isso é Jesus. Quem faz isso é Jesus. Eu tava não tinha mais visão no olho direito por causa da catarata. Parecia que tinha uma nata no meu olho e agora eu não tenho mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aquela hora que o senhor falou que Deus estava curando alguém do estômago, eu senti, eu vivo com azia, eu já fiz tratamento do estômago várias vezes, vivia que Jesus me curou. Eu senti um calorão no estômago assim, fui curado em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Quem faz isso é Ele, o Senhor. Vem cá falar. O que é que sentia? Eu sentia uma dor nas costas, agora eu não sinto mais nada. Glória a Jesus. Quem faz isso é Jesus. Jesus faz isso. Continua fazendo, continua operando. Quem quer dar testemunho? A senhora. Eu tinha dor nas costas, estava com dor nas costas. A terceira vez que eu venho aqui, já estou boa. Boa mesmo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem faz isso é Jesus. Só Jesus pode fazer. Ele fazia e continua fazendo, porque Ele é vivo. O Deus que nós servimos é vivo. Quem mais quer dar testemunho? O Senhor. Vem cá. E agora? O que é que o Senhor sentia e agora como é que está? Não, eu senti uma dor muito. Eu uso muito esse braço,
só esse. Então, ele está se enfraquecendo. Estava. E agora eu acho que vai melhorar. Acho não, tenho certeza. Faço movimento. Eu faço movimento todas as manhãs, mas eu sentia muita dor. E agora? Não estou sentindo, não. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem faz isso é Jesus. Quem faz isso é Jesus. Glória a Jesus. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui nunca tomou uma decisão entregando a sua vida a Jesus? E quer nessa noite entregar a sua vida a Jesus? Ou se um dia você já fez essa entrega, mas por alguma razão, algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor. Se alguém em nosso meio, dê um sinal, levanta a mão. Alguém que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aqui no nosso meio, ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que quer nessa noite voltar e entregar a sua vida à pessoa de Jesus. Todos aqui são crentes? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem aqui já é crente e nunca foi batizado com o Espírito Santo, nunca orou em línguas, e você crê que Deus pode fazer e você quer receber isso hoje? Vem aqui à frente. Aqui é a casa do Pai, então não tem por que termos vergonha. Aqui é a casa do Pai. Vem aqui à frente. Se você crê que Jesus é o seu Salvador e quer ser batizado, quer ser cheio do Espírito do Senhor, do Espírito Santo. Os pastores, eu chamo os pastores locais para imporem as mãos e orarem. Antes eu quero dizer algo a vocês. Tem mais alguém? Pode vir. Para que sejamos batizados com o Espírito Santo, não é só o Espírito Santo que faz tudo em nós. Tem a parte do Senhor, do Espírito Santo, e tem a parte humana. Às vezes vem simplesmente sílabas, e você não quer entender para falar. Mas à medida que vem, você abre a sua boca e fala. Não tenha vergonha, não tenha medo. Às vezes vem sílabas, apenas sílabas, mas você fala, abre a sua boca e fala. Amém? Não tenha vergonha, não tenha medo. Feche os olhos. A palavra de Deus diz: quem crê falará em novas línguas. Aquele que crê falará em novas línguas. Então é para todo aquele que crê. Feche os seus olhos e comece a conversar com o Senhor. E diga assim: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero falar em línguas. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar. Coloque-se numa posição de rendição. Levante suas mãos. Comece a adorar ao Senhor. Enquanto os músicos cantam, louvam e adoram ao Senhor, os pastores vão estar ministrando, impondo as suas mãos sobre vocês. Comece a falar, comece a falar.
o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, nós queremos mais, derrama o teu Espírito, como prometestes, derrama o teu Espírito, 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 derrama o teu Espírito. E o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como violentamente tu persegues e abraças, envolve. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Você que está no banco, levante as tuas mãos. Há uma noite de renovo de Deus aqui nesse lugar. Nós não somos méritos espectadores. Levante as suas mãos, o Espírito Santo está se movendo nessa noite. Pessoas estão sendo tocadas, pessoas já foram curadas, o Espírito Santo está aqui. O Espírito de Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Talvez você diga, não estou sentindo nada, mas o Espírito Santo está tocando você. Ele está tocando a tua vida de uma forma especial, que só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Espírito de Deus, renova a tua igreja nessa noite. Renova a tua igreja nessa noite. Aleluia. Aleluia. Pessoas estão recebendo um novo ânimo. Talvez você entrou aqui nesta noite com muitas dúvidas, com medo, mas o Espírito de Deus está renovando as tuas forças. O Espírito de Deus está renovando as tuas forças. Há um renovo de Deus, há um renovo do céu sobre a tua vida. Levante as tuas mãos, feche os teus olhos. Vamos, Dani, vamos. Aleluia. Aleluia. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor, nesse lugar. Sopra, Senhor. Oh. Let the fire fall. Ei, Santo Espírito, e vem com teu fogo. Santo Espírito, e vem com teu fogo. Santo Espírito, e vem com teu fogo. Vem com teu fogo, Senhor. Vem com teu fogo, Santo Espírito. Vem com teu fogo.
Há um soprar de Deus essa noite. Há um renovo do Espírito nessa noite sobre nós. A igreja do Senhor é viva. A igreja do Senhor é viva. A igreja, o Espírito de Deus, ele se move. Ele se move. Aleluia. Ele se move, ele se move. Ele se move. Deixa eu falar algo, queridos. Muitas pessoas, elas têm medo do Espírito Santo. Você não pode ter medo de Deus. Nessa cidade, muitas pessoas diariamente estão invocando as trevas e o diabo. Escute isso. Todos os dias nessa cidade aqui, existem pessoas que estão invocando as trevas, realizando alianças, fazendo pactos. E nós muitas vezes somos frios. Nós não derramamos o nosso coração. O Espírito de Deus, ele está aqui. E escute o que eu estou falando. O Espírito de Deus, não é o Espírito do diabo, é de Deus. Ele está aqui. E o Espírito Santo, ele é o próprio Deus que habita em nós. E nessa noite ele está trazendo um renovo. Talvez você pense, eu não consigo pular. Você não precisa pular. Você precisa se permitir ser tocado, abrir o teu coração. Deus se manifesta em cada um do jeito que Ele quer, respeitando você. Mas há uma presença nítida de Deus aqui, não é uma emoção. Eu não sou emocionado na presença de Deus, mas Deus está neste lugar. Levante mais um instante as suas mãos. O desejo do meu coração, do nosso coração, é que você volte para a tua casa, não do mesmo jeito que você chegou aqui. Não do mesmo jeito que você entrou por essas portas. Aleluia! Espírito de Deus, Espírito de Deus, esta noite tu estás renovando as forças. Há um bálsamo sendo derramado. Pessoas estão sendo curadas, renovadas. Deus trouxe claramente nessa noite ao meu coração que tem pessoas que estão voltando a sonhar nesta noite. Escute, ouça o que eu estou dizendo, isso não é algo meu, do meu coração. Eu quero dizer o que o Espírito Santo tem falado ao meu coração desde o início dessa mensagem. Volte a sonhar. O diabo, ele é um ladrão de sonhos. Ele é um desgraçado, miserável, ladrão de sonhos. Mas Deus, Ele derrama os seus sonhos sobre nós. Ouça isso. Ouça o que eu estou dizendo, isso é profético. Volte a sonhar.
nas coisas mais simples que Deus tem falado para você, e para você que está em casa através do canal do YouTube. Volte a sonhar nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Como que Deus vai te dar sonhos grandes se você não responde às pequenas coisas, aos pequenos sonhos? Aleluia, aleluia, aleluia. Então vem, Senhor, então vem, como prometestes, derrama o teu. Declare isso, igreja. Então vem, então vem. Oh! Derrama. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Como prometestes, derrama o teu Espírito. O teu amor é como? O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor, o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente, oh Espírito de Deus, então vem, então vem. Você pode cantar isso. Derrama, derrama, derrama o teu Espírito. Então vem, então vem, como prometestes. Derrama, derrama. O teu amor é como, declare isso, diga. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente Pai, nós rechaçamos toda a força da maldade sobre as famílias, toda a inveja, todas as trevas, palavras proferidas fora de tempo, palavras malditas, e nós declaramos, Senhor, a ação do Teu Espírito que quebra as cadeias, que quebra os grilhões, as algemas, as amarras, que liberta as mentes. Nós recebemos esta palavra nesta noite sobre a Naamã. Senhor, quebra o nosso orgulho de reconhecer que nós precisamos de um milagre, que nós precisamos ser tocados pelo Espírito de Deus. Quebra em nós todo orgulho, como Tu quebrou na vida daquele general chamado Naamã, e ele obedeceu. Então ele foi lá e mergulhou as vezes que Deus ordenou através do profeta, e ele recebeu o seu milagre.
Você pode repetir nessa noite comigo, diga: eu recebo o meu milagre por causa do que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu recebo o renovo do Espírito Santo nesta noite sobre a minha vida. Aplauda ao Senhor. Se eu creio em ti, pode voltar para os seus lugares. Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se nós cremos, se eu creio em ti, se eu creio, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio, você pode dizer isso? Deus do sobrenatural, sobrenatural. Sim, eu creio em ti, declare. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus, Deus do sobrenatural. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém.